Passou um bocado, não? Tá? Tem duas proposições também que são importantes. É o seguinte, é como se fosse... É uma versão do teorema do confronto no infinito. Proposição. Então, seguinte. Sejam, colocar aqui, são importantes essa observação, sejam xn, n maior ou igual a k1 e yn, n maior ou igual a k2, sequências. Não? O quê? Eu preciso demonstrar. Como é que eu vou fazer demonstrar se eu não faço isso? Seja o xn, n maior ou igual a i, n maior... Isso aí é a demonstração de que x elevado a n sobre n fatorial é zero. Tá? Seja o n maior ou igual a k1. Veja bem, não faz sentido você arguir que tem que usar L'Hopital aqui. Usar L'Hopital... Eu não estou fazendo o limite em x, eu estou fazendo o limite no expoente n, e n é natural. Tá? Tem nada de L'Hopital aí, não faz sentido mencionar L'Hopital para demonstrar isso. Tá? Seja xn, n maior ou igual a k1, y, n maior ou igual a sequências. Tá? Se limite de xn é mais infinito, com n tendendo a mais infinito. Se limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito. E existe K0 natural com K0 maior ou igual ao maior entre K1 e K2. Tal que o xn é menor ou igual a yn, qualquer que seja n maior ou igual a k0, então o limite de yn, com n tendendo a mais infinito, também é quanto? Mais infinito, certo? Tá? Olha o que é que você tem, ó. Você tem duas sequências. O limite da sequência xn é quanto? É mais infinito. E a partir de uma certa ordem, cada xn é menor ou igual a yn. Então o limite do yn também é mais infinito. Não é razoável isso aí? Tá? Tem demonstração. Não vou demonstrar. Vou só colocar como proposição, arguir. E tem a outra versão também, ó. Anotado? Não, nem vou copiar aqui. Nem vou copiar. Tá aqui, volta para cá, para eu não ter que fazer tudo de novo. Então você tem a sequência. Duas sequências. Se o limite de xn é mais infinito e a partir de um certo K0, cada xn é menor ou igual a yn, então o limite de yn é mais infinito. Tá? E agora, você vai à versão. Se o limite de yn é menos infinito. E a partir de uma certa ordem, cada xn é menor ou igual a yn, então qual é a conclusão? Limite de quem? De xn é quanto? Menos infinito. Razoável isso? Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Limite de yn é menos infinito e se a partir de uma certa ordem cada xn é menor ou igual a yn, o limite de xn é menos infinito. Tá certo? Ou seja, basta que isso aqui não seja verdadeiro numa quantidade finita de termos.
Se isso aqui não é verdadeiro, no máximo, uma quantidade finita de tempo, e o limite de yn é menos infinito, o limite de xn é menos infinito. Ok? Tá? Bem estabelecido. Agora, eu estava esquecendo isso aqui. Deixa eu ver o seguinte. Agora vamos, tá? Vamos a sequência geométrica, que de fato é uma... sim. Vamos a mais uma proposição, que é importante, que é o seguinte. Proposição. Proposição é o seguinte, tá? Para encerrar, para passar para... tá? Sejam A real, sejam A real, F, uma função definida em A mais infinito, F, uma função definida em A mais infinito, tá? E xn, uma sequência, xn, n maior ou igual a k, uma sequência, tá certo? Tal que xn é maior ou igual a qualquer que seja n maior ou igual a k, ou seja, todos os elementos da sequência estão no domínio da função, e L, o número real. Tá? Então, proposição é o seguinte. Se L é o limite de f de x, com x tendendo a mais infinito, e o limite da sequência xn, com n tendendo a mais infinito, é mais infinito, preste bem atenção, ó. Então, o L é o limite, com n tendendo a mais infinito, da sequência f de x. Tá? Também é razoável, né? Ó, A é real, f é uma função definida nesse intervalo, então faz sentido mencionar o limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Xn é uma sequência onde todos os seus elementos estão nesse intervalo, e L é um número real. Então, se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, e o limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito, então o L é o limite. Aí tem a versão, né? Tem a versão desta proposição, que eu não vou apagar, que eu vou colocar aqui, é a seguinte. Proposição, tá? Mesma coisa, sejam, ok, A real, tá? F,
uma função definida em menos infinito a, tá bom? Tá bom? Xn, n maior ou igual a k, uma sequência tal que o xn é menor que ou igual a qualquer que seja o n maior ou igual a k, e L, um número real. Ou seja, Xn é uma sequência cujos elementos estão no domínio da F, porque a F está definida aqui. Tá? Então, proposição é o seguinte. Se L é o limite de f de x com o x tendendo a menos infinito e o limite da sequência xn com n tendendo a mais infinito é menos infinito, então o L é o limite da sequência f de xn com n tendendo a mais infinito. Por exemplo, tá? Por exemplo. Não, n tendendo a mais infinito, porque o n é o índice da sequência. O n está nos naturais, é n tendendo a mais infinito. Olha, o L é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito. E a sequência xn, o que acontece com a sequência xn? A sequência xn tem limite menos infinito quando o n tende a mais infinito. Então, o L é o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito. F de x, porque isso aqui é a sequência. É a sequência gerada... desculpe, não é a sequência gerada por f, não. Você tem a sequência xn, aí com a função f, a xn, tendo todos os seus elementos no domínio da f, você tem uma segunda sequência, que é a sequência f de xn. Nessas condições você tem isso. Você entendeu? Absorveu aí? Então, por exemplo, ó... Tá? Considere o seguinte, ó. Olha o exemplo, a aplicação disso, ó. Seja Zn, n maior ou igual a zero, a sequência dada por... Tá filmando aí? Tá aparecendo aqui? Olha o tempo aí, viu? Não deixa passar muito para compensar. Zn igual a 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Qualquer que seja n maior ou igual a zero. Será que essa sequência tem limite? Primeira coisa, você tem o seguinte. Tens, ó, quem é Zn? Zn? Ó, você observa aqui, ó. O que é que você tem? Ponto. Tens. Quem é Zn? Zn é f de xn. Qualquer que seja o n maior ou igual a zero, onde quem é a f de x? Quem é? F de x é a função x menos 1 sobre x mais 1, não é? E quem é a sequência xn? E quem é xn? Xn é 2 elevado a n, qualquer que seja n maior ou igual a zero. Então, olha o que você tem, ó, como... Depois você faz direto. Aqui eu estou fazendo detalhes só para explicar. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? É 1. Você já sabe, é o resultado rápido. E quem é o limite de xn com n tendendo a mais infinito? Quem é o limite de xn com n tendendo a mais infinito? Quem é?
mais infinito. Como isso aqui é verdade, qual é a conclusão? Limite de Zn com n tendendo a mais infinito é igual a 1. É isso que eu estou usando. Ó. Você é só olhar para cá. Ó. Você tem que ver, você tem que mentalizar isso. Claro, nem sempre, você tem que ser mais rápido, tá? Você tem que observar isso aqui e pensar. Tudo que eu escrevi, você tem que fazer mentalmente. Tá? Ó. Zn é 2 elevado a... Então, quem é Zn? É f de xn, onde f é isso aqui. Se o x tende a mais infinito, ou seja, se o 2n tende a mais infinito, então para onde é que vai isso aqui? Vai para 1. Entendido? É um resultado. Demonstração está nas notas. Tá? Demonstração encontra nas notas. Aí envolve o limite no infinito de uma função e muitas outras coisas. Agora, ó, tem uma sequência que é central, principalmente, ela tem importância fundamental. Eu acho que já é o próximo resultado, tá? Podia ter falado antes, que é a sequência geométrica, que é a PG, mas a gente chama de sequência geométrica na seguinte situação.